Hoje nós vamos começar com uma história sobre como Daniel e seus amigos foram encontrados por Nabucodonosor. Então vamos ao contexto da história. A gente vai ler de Daniel do capítulo 1, verso 1 ao 7, mas vamos por partes. Então, olha só, no verso 1 diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Bom, vamos contextualizar. A gente está falando de que tempo? É de quando Nabucodonosor veio e venceu Israel e levou o povo cativo. Então, eu só tenho um mapa aqui apenas para mostrar que, olha aqui, Jerusalém está aqui, aqui está Israel, isso aqui é a Península do Sinai, aqui está o Iraque, aonde estaria a Babilônia. Então, esse caminho da seta amarela aqui, provavelmente é o caminho que o povo de Israel percorreu até chegar no exílio. Então, a história está acontecendo aí mais ou menos no ano 586 a.C. Então, o que está acontecendo? Nabucodonosor veio, conquistou Jerusalém e levou o povo cativo. Aí vamos ver o que a gente quer saber. A gente quer saber como é que Daniel e os amigos foram encontrados. Então, vamos continuar. O que é que o rei procurava? Então, está no verso 3 e 4. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que eles ensinassem as letras e as línguas dos caldeus. Puxa vida, muita coisa, né? Para atender esse currículo aqui, a pessoa tinha que ser fera mesmo. Então, vamos ver. Então, o rei falou para o chefe dos seus eunucos que trouxessem filhos de Israel, da linhagem real e dos príncipes. Então, ele foi procurar. E quais eram as características desses jovens? Eles tinham que ter boa aparência, né? Eles não podiam ter defeito, eles tinham que ser instruídos em toda sabedoria, tinham que ser doutos em ciência, entendidos no conhecimento. Veja que ele diferenciou aqui sabedoria, ciência e conhecimento. Que tivessem habilidade de assistir no palácio do rei, de estar frequentando o palácio do rei, e que eles também pudessem aprender as letras e as línguas dos caldeus. Então, o que eu estou observando aqui? Como que então Daniel e os amigos foram achados? O rei queria pessoas com todas essas características. Então, certamente, Daniel e os amigos eram da linhagem real e dos príncipes, assistiam no palácio do rei. E aí, eu fiquei pensando, gente, como é que eles foram encontrados? Então, aqui nós vemos que Aspenaz é um headhunter de hoje, é um caçador de cabeças, alguém que está procurando uma pessoa que preenche um currículo, que preenche várias condições para trabalhar para ele ou para estar junto dele. Então, veja que eles eram observados. Eles estavam lá achando que estava tudo bem, não. Mas você imagina, se chegou
um chefe, né, do povo vencedor, buscando entre os escravos alguém com essas características, certamente Daniel e os amigos estavam sendo observados. As pessoas que estavam ao lado dele conheciam e sabiam que eles eram sábios, que eles entendiam das ciências, que eles tinham conhecimento, eles assistissem diante do palácio do rei. Por que que isso é importante? Porque às vezes as pessoas elas precisam ter trânsito em lugares, por exemplo, como é que será o Palácio do Rei? É diferente da sua casa. Você tem que ter um comportamento de acordo, né, com o comportamento que se tem lá naquele palácio. Então, é uma característica, né, que você saiba lidar com a riqueza, saiba lidar com as coisas que tem num palácio, né, ou numa casa muito chique. Eu sei que muitas vezes as pessoas elas se desestruturam. Se elas têm uma vida muito simples e depois têm oportunidade de subir de vida, digamos assim, muitas vezes as pessoas desestruturam. Eu entendi assim, porque eu já conheci pessoas desta forma. E outras pessoas já me contaram que a pessoa ela foi alçada a uma posição elevada, mas ela não suportou, ela não deu conta. Então, eu entendi que essa habilidade para estar no Palácio do Rei é um atributo. Paulo fala que ele sabia tanto viver em pobreza como viver em riqueza. Eu não sei exatamente quais são os atributos, mas o enviado do rei sabia, estava procurando aqueles rapazes, alguém da linhagem real, dos príncipes, que tivessem essas características e que também não, você vê que são muitas características, né? A pessoa tinha que ser sábia, tinha que saber a ciência. Eu entendo aqui saber coisas práticas do dia a dia, saber matemática, português, ciências, química, física. Então, esse eu estou entendendo que era doutos em ciência, entendidos no conhecimento, como lidar com lidar com essa ciência. E tivessem habilidade de assistir no Palácio do Rei e capacidade de aprender, porque muitas vezes a pessoa acha que já está no máximo, né? Que a pessoa sabe tudo, então ela não precisa de aprender nada. Mas aqui, esses jovens, eles teriam que ter capacidade de aprender outras línguas. Então, eles também precisavam de ser preparados, mesmo que eles estivessem no palácio do rei anterior, do rei vencido, eles tinham que ser preparados. Então, eles foram achados. Certamente, o chefe de Nabucodonosor chegou lá e falou: quem é que é a pessoa inteligente, pessoa estudiosa, pessoa que conhece, pessoa sábia, pessoa de boa aparência, sem defeito? E ele foi, então, achou esses jovens. E eles foram levados durante aquele, né, percorrendo aquele caminho. Estima-se que mais ou menos 5 meses, né, sairia de Jerusalém e chegaria lá na Babilônia. E eles foram achados e levados para lá. E então o rei lhes determinou a porção diária, ou seja, até aquilo que eles deviam comer e beber. E que eles fossem mantidos por 3 anos, para que no fim deste tempo de preparação, eles pudessem estar diante do rei. Então, o que a gente tira aqui? Que mesmo a gente sendo qualificado para uma certa posição, vamos pensar num serviço, né? Você está procurando um trabalho, você se formou, você tem conhecimento, tem várias coisas. E aqui o rei queria, né, que eles fossem capazes de aprender as línguas e deixou eles 3 anos sendo preparados. Então, eu vejo aqui que a gente deve ter um pouco de paciência, porque às vezes a gente forma e quer logo trabalhar e trabalhar na melhor posição do mundo, né? Mas aqui dá para você tirar alguns princípios que você trabalha, faz o melhor que você pode
E tem pessoas que estão te observando, então você deve fazer o melhor que pode. E tem um preparo, né? No caso aqui, eles ficaram 3 anos sendo preparados. Então, quem foi encontrado? Vejamos lá em Daniel 1:6. E entre eles se acharam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, esses 4 foram encontrados como tendo aquelas condições que o rei listou. E olha que interessante, eles tiveram seus nomes mudados. Está lá em Daniel 1:7, que diz assim: e o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Então, às vezes, a gente tem até de mudar de nome. Você pode tomar esse exemplo aqui também para o caso de missão transcultural. Você teve que ser preparado. Você ficou lá vários anos até aprender a língua, até aprender a ciência, o conhecimento daquele povo. E então, até o seu nome foi trocado. Então, você pode aproveitar para a sua vida profissional, né? As habilidades que você precisa, você trabalhar sabendo que você está sendo observado, fazer o melhor que pode. Também, no caso, Daniel foi levado aqui como um missionário transcultural. Então, nós podemos ver o que era necessário que ele soubesse, conhecesse a outra cultura, aprendesse a língua da outra cultura. E aí, eu peguei alguns versículos para fazer a conexão desta história com aquilo que a Bíblia fala sobre o nosso trabalho. Seja ele um trabalho profissional numa carreira que você escolheu, seja o trabalho para Deus como missionário. Então, olha só, usufruir do trabalho é dom de Deus. Está lá em Eclesiastes 3:13, que diz assim: e também que todo homem come e beba e goze do bem de seu trabalho, isso é dom de Deus. Então é uma bênção, é um dom, é uma graça de Deus você usufruir do seu trabalho, porque muitos não conseguem usufruir. Às vezes eles estão tão preocupados, tão envolvidos em ajuntar dinheiro, em ser rico, que ele nem curte a vida. E aqui são coisas básicas, comer e beber, né? E gozar do bem do seu trabalho, tirar férias, passear, conhecer lugares, e seja lá o que você gostar de fazer. É um dom de Deus. Então é importante usufruir desse trabalho e considerar e entender que isso é dom de Deus. Nem todos têm esse privilégio de usufruir do bem do seu trabalho. E como eu havia falado, a gente tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus, porque está sendo observado. Então, fazei tudo tendo como foco o Senhor. Olha que o Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então a gente vai fazer tudo como se estivesse fazendo para o Senhor, sabendo que Ele é que vai dar, Ele dá o dom de você usufruir do seu trabalho e você está trabalhando, edificando, né? Mas é o Senhor que está à frente. Ele é que é o nosso foco, ele que deve estar no centro da nossa vida, porque a nossa vida não é feita como coxa de retalho, em cada momento, eu de segunda a sexta, eu sou profissional, sábado e domingo eu sou crente, eu vou para a igreja, eu faço o que for, mas no meu trabalho não tem conexão, não é assim. Deus nos quer como inteiros, né, no relacionamento com Ele, e você é corpo, alma e espírito, como a gente já viu, é um todo, junto e misturado. Então,
o Senhor quer que você se relacione com Ele em todas as facetas da sua vida, em todos os aspectos que a sua vida envolve, que é o aspecto profissional, familiar, todas as partes da sua vida emocional, espiritual, tudo que te envolve é de interesse de Deus. Então, Ele tem que estar no foco. Olha, e você vai trabalhar aqui na Terra, né? Mas também há uma promessa. Trabalhar para coisas eternas é melhor ainda. Olha o que João 6,27 disse. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Selar é guardar, cuidar. Então, nós temos que trabalhar. Vários outros versículos que diz que aquele que não trabalhe também não coma, o que é importante você viver do fruto do seu trabalho. Mas aqui ele está falando, é para além do seu alimento. Você vai trabalhar para a vida eterna e nós aprendemos que a vida eterna começa no dia que você aceitou Jesus. Então, essa vida eterna é a conexão com o Senhor que começou naquele dia que você falou, Senhor, quero te conhecer. E o Espírito Santo vem fazer morada em você. Então, e substitui o seu espírito. Então, o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? É Jesus. Ele, então, tem promessas de coisas eternas, de coisas melhores. Não quer dizer que você vai negligenciar o seu trabalho aqui, porque nós vimos aqueles jovens, eles foram buscados e achados. Então, as pessoas ao redor, porque imagina, uma pessoa de uma sociedade estranha, estrangeira, vem perguntar sobre quem é que é bom aqui de serviço, então tinha outras pessoas observando e os colegas, né, quem estava lá, informou certamente para o chefe do rei e eles levaram essas 4 pessoas para viver lá no palácio de Nabucodonosor. E então, além desse trabalho aqui, que é importante, você deve fazê-lo com zelo, há também uma promessa, essa promessa da vida eterna, mas uma promessa que nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 15, 58. O nosso trabalho não é vão. Olha o que está escrito. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Porque às vezes a gente perde um pouco a paciência, né? Às vezes você trabalha a vida inteira e não tem reconhecimento. A gente precisa de reconhecimento. Mas aqui está falando, olha, não vai ser em vão. Continue a fazer a coisa certa, continue a trabalhar da melhor forma que você pode. O Senhor está vendo e seu trabalho não será vão. Então, assim, Deus está vendo, Ele vê tudo. Então, é muito importante a gente focar nisso. Qual que é o sentido verdadeiro? O que é o principal? Então, eu gosto muito desse versículo que está em Mateus 10, 26, que fala que o Senhor vê tudo. E é mais do que isso, porque sobre o Senhor ver tudo, tem N outros versículos, mas eu acho esse muito importante, que diz assim, portanto não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Eu já tomei esse versículo para situações práticas. Uma vez eu estava fazendo um trabalho de pesquisa e desenvolvimento e eu tinha que descobrir uma coisa que era entre a química e a eletricidade. Então, eu, como engenheiro eletricista, o meu amigo engenheiro químico, a gente se juntou para descobrir como é que poderia fazer um determinado material absorver mais energia e impedir consequências mais danosas para os equipamentos elétricos quando ocorresse um curto-circuito. E olha, esse versículo foi importante. Por quê? Porque
nós conseguimos fazer. E baseado nisso, não há nada encoberto que não haja de revelar-se. Então, a gente pesquisou, buscou, mas confiantes no Senhor Jesus. E a gente conseguiu fazer esse material, fazer esse produto. Então, o Senhor é o criador de tudo, é o dono de tudo, então ele sabe tudo. Então você pode colocar para ele assim um desafio da sua vida profissional, da sua vida prática. Eu já tive também, às vezes, eu trabalhava com projeto elétrico. Então, às vezes, eu estava diante de um desafio que eu estava ali lutando dias para conseguir resolver aquele problema. E, de repente, assim, eu sempre colocava para o Senhor. E já tiveram situações que eu acordava de noite pensando naquilo e a solução vinha à minha mente. Então, quando chegou no dia seguinte, ali, como uma revelação, eu consegui resolver aquele problema. Então, Deus é uma chave para tudo, para a sua vida profissional, para a sua vida de ministério, para a sua vida como um todo. É como está aqui. O sentido de tudo é viver para o Senhor, seja em qualquer faceta da sua vida. Olha, Colossenses 3:23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. É claro, você vai trabalhar, você tem chefe, você tem que respeitar, você tem que cumprir o protocolo de trabalhador, mas você vai fazer olhando para o alto, fazer de coração, como se fosse para o Senhor. E Ele que tudo vê, Ele vai te recompensar. Então, seu trabalho não será em vão. Você conseguirá vencer os seus desafios, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se. Então, eu queria deixar essa reflexão para a semana, a gente colocar tudo para Deus, toda a nossa vida, seja qual faceta for, a emocional, a física, a espiritual, a profissional, tudo você pode colocar diante de Deus e tenha certeza absoluta que Ele está vendo tudo, Ele vai te recompensar. Então, em nome de Jesus, que tenhamos todos uma ótima semana e vamos colocar os nossos desafios, sejam eles quais forem, nas mãos do Senhor. E se você está trabalhando ou pensando em fazer o ministério de missões transcultural, você também pode meditar ali em Daniel e ver que está confirmando tudo aquilo que a gente aprende, que você tem que conhecer a cultura de onde você está indo, que você tem que saber falar a língua do outro, quer dizer, você tem que se colocar na posição do outro para que o evangelho seja eficazmente comunicado. Então, em nome de Jesus, muito obrigada a vocês que me ouvem e tenham uma ótima semana. Até mais.